Em uma partida que não dá pra gente cobrar pelo resultado, que foi sim muito bom, uma vitória por 2-0, abrindo uma vantagem numa competição que o Goiás precisa ganhar nessa atual temporada, quebrar esse de jejum absurdo, né, de 5 temporadas seguidas sem nenhum título. Enfim, o resultado está sim ótimo tamanho. A questão é, o desempenho hoje foi ridículo. E assim, a questão é que a gente também não pode misturar as coisas, até porque o Goiás vinha de partidas boas na Série A do Campeonato Brasileiro, onde obviamente o jogador dá uma baixada de intensidade. Principalmente eu nem diria que por conta da competição, mas pela sequência de jogos. E por que eu gosto de pontuar isso? Porque se o Goiás hoje levasse o empate ou até mesmo perdesse o jogo, né, enfim, a partida da ida por 1-0, 2-1, 3-1, enfim, no Mangueirão, eu teria que falar desta maneira, com, digamos, um tom sério da atuação de alguns jogadores. Entretanto, a gente tem que ter essa ponderação também, porque na Série A do Campeonato Brasileiro, o desempenho demonstrado pelo Goiás até aqui dentro de campo foi basicamente completamente o oposto, né, do que a gente observou hoje. Mesmo assim, dá pra gente tirar alguns pontos positivos. Um gol do Felipe Costa, que entrou muito bem na segunda etapa, assim como o Felipe Ferreira, que estava escanteado no Goiás, chateado, recuperando a sua parte física, fez sim um excelente segundo tempo. No primeiro tempo, o Maguinho com o Bruno Santos ali, pela ala direita, acabou não funcionando. O Emerson Ávila teve a inteligência também e a coesão, né, de, digamos, tirar o jogador, o Bruno Santos ali da ala. Colocar o Maguinho mais recuado, ele inclusive sendo um jogador importante e marcando o primeiro gol. Quero falar sobre todos esses assuntos e a ponderação também, onde o time de fato não conseguiu jogar bem. Dá pra gente entender que o Paysandu ali teve algumas oportunidades, teve o gol anulado também, então não seria, por exemplo, nenhum absurdo a gente falasse do Goiás levando um empate naquelas bolas bestas, né, cruzaram dentro da grande área, mas no geral uma atuação, apesar de fraca, conseguindo esse grande resultado pro Goiás se sagrar campeão no próximo dia 31, né, de maio, no estádio da Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Goiás aqui no nosso canal, combinado? Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Tem o link do Instagram também, onde postei alguns lances, alguns memes, né, durante a partida também. Vai lá para você observar tudo do maior do Centro-Oeste aqui com o Goiás News. Então bora lá, né, começar o nosso vídeo de hoje, inicialmente sobre essa escalação. Primeiramente pelo resultado, né? 2-0, gol do Maguinho e também do Felipe Costa. Não tem como a gente negar que foi sim um baita triunfo do Goiás, principalmente sem alguns jogadores titulares, sem o Apodi, sem o Vinícius, sem o Morelli, sem o Dieguinho, os dois, né, no meio de campo fizeram uma falta tremenda hoje. O Sander reserva, o William Oliveira titular, outro ponto também que é difícil de lidar, né? Então, um elenco bastante mexido, com um resultado de 2-0 a favor, não tem como a gente reclamar de absolutamente nada. Eu só espero que o desempenho, por exemplo, nos próximos jogos contra o Bahia, também diante do Universitário, o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, sejam daquele mesmo patamar que o Goiás desempenhou nas últimas rodadas do Brasileirão. Apesar dessa ressalva, né, vamos lá começar o nosso pós-jogo dessa vitória no estádio do Mangueirão, inicialmente com a escalação. Agora é muito fácil olhar e falar que o Emerson Ávila errou ao colocar o Maguinho e o Bruno Santos. Porém, acredito que qualquer torcedor que assistiu o segundo tempo do duelo diante de Botafogo entendeu o que o Emerson Ávila quis. Não funcionou, faz parte do futebol. No jogo contra o Botafogo tinha uma característica. Hoje você começando a partida, os 90 minutos iniciais, é outros 500, né? Então, enfim, acho que é normal esta função não dar certo. A questão é que eu também faria essa tentativa de começar com o Bruno Santos mais recuado e o Maguinho fazendo essa função como um meia-direita. O William Oliveira também ficou ali posicionado quase como um terceiro zagueiro, o primeiro homem. Deixou o Zé Ricardo com um pouco mais de liberdade, que também não conseguiu criar tanto assim, e o Palácio sendo aquele jogador com camisa 10. O Goiás até começou com algumas boas jogadas, principalmente pelo lado direito do campo, com o Bruno Santos e o Maguinho. Teve um bom cruzamento do Maguinho aos 3 minutos para uma cabeçada do Alisson, né, que passou ali muito perto. O Alisson com o Hugo também conseguiu algumas boas arrancadas ali pelo lado esquerdo, porém as principais jogadas do Verdão, além desses cruzamentos, né, o Goiás utilizava muito pouco o seu meio de campo. As únicas oportunidades nessa questão era quando o Paysandu saía errado. E hoje o Paysandu, assim, no desempenho principalmente do primeiro tempo, né, foi muito mal. Acho que olhando pelo geral da partida, o Paysandu se reformulando, fazendo ali o seu planejamento com o técnico Marquinhos Santos, né, nesse recomeço, enfim, no início da Série C do Campeonato Brasileiro, até que ficou ok. A questão é que no primeiro tempo errou demais, principalmente na saída de bola. E o Goiás não conseguiu aproveitar isso. O Paysandu ele errava muito na marcação, ele não conseguia marcar o Goiás lá na frente, né? E quando tentava isso, sobrava um espaço absurdo, principalmente com o Palácios, ali na meia direita. E na saída de bola também, acho que o PH, o Paulo Henrique, o Pedro Henrique,
fugiu o nome do meio-campista do Paysandu aqui agora, ele errou pelo menos umas 3 jogadas, dando a bola de graça ali pro Matheus Peixoto, pro Zé Ricardo, o William Oliveira tomou bola dele, enfim, o Goiás poderia ter aproveitado um pouco mais isso, e ficou naquela mesma dinâmica dos jogos contra o Universitário, contra o Internacional, né, também que o Goiás teve essa deficiência, teve outra agora recente também, no duelo contra o Palmeiras, né, onde o Goiás cerca muito a grande área do adversário, mas falta, digamos, uma ofensividade, uma tabela rápida, um chute de fora, digamos, um cruzamento de surpresa, algo nesse sentido. O Goiás fica muito cadenciado, traz a bola entre os zagueiros, passa no meio de campo, chega no Palácios, abre na lateral e cruza para dentro da grande área. Então ficou esse jogo muito morno nesse quesito, né? Acho que o Goiás, com a sua qualidade, teoricamente tendo, né, para cima do Paysandu, poderia ter explorado isso um pouco mais. Teve algumas outras boas jogadas, ali com o lado esquerdo também com o Hugo e com o próprio Alisson, aos 11 minutos, dentro do cruzamento, o zagueiro Gênison manda para escanteio. Ficou aquela rodação de bola, o William Oliveira também não conseguia fazer muita coisa, o Zé Ricardo também nessa função um pouco mais criativa não deu conta do recado, né? O Dieguinho e também o Morelli fizeram muita falta nesse duelo de hoje, principalmente nessa parte de criação, de arrancada com a bola, chegar com mais qualidade dentro do campo adversário. Aos 20 minutos o Goiás errou também uma saída de bola com o Bruno Santos e com o próprio Zé Ricardo. O Lucas Alto, se não estiver enganado, fez ali uma boa cobertura. Aos 22 também a melhor chance do Goiás, eu diria, na primeira etapa. O Alisson toma a bola no meio de campo, mais uma saída errada do Paysandu. Carrega a bola, né? Chega ali dentro da grande área, manda com a perna esquerda e o goleiro mandando para escanteio também. Uma boa finalização do Goiás. Eu não diria que ele poderia ter tentado algo diferente, conseguiu um bom chute também com a perna canhota. Aos 24 minutos também teve um chute do Bruno Melo no escanteio, a bola sobrou para ele, né? Tentou finalizar, acabou que a zaga foi precisa no seu corte. Os escanteios geralmente por conta do Palácios no primeiro tempo. O Paysandu, ele, além dessa parte da saída de bola, né, no jogo aéreo sempre também levava bastante perigo. E numa jogada assim, digamos, onde o Paysandu nem conseguia direito chegar no ataque, não estavam se entendendo bem, tanto o Mário, eu esqueci o outro nome dele aqui agora, o Mário e também o Bruno Alves, né? O Mário Sérgio e o Bruno Alves, Bruno um pouco mais de velocidade. O Goiás leva um gol que, na minha visão, assim, eu vi uma câmera apenas, esse gol saiu aos 34 minutos, deixa eu pegar aqui direitinho, isso mesmo, 34 minutos, que teoricamente bate na mão do Bruno Alves. Foi uma jogada de tiro de meta, o William Oliveira erra na marcação ali na primeira pressão, juntamente com o Zé Ricardo, e deixa a zaga muito aberta. O Bruno Melo ainda também erra o domínio da bola, poderia ter chutado de primeiro, mas ele tenta o domínio e acaba não conseguindo executar. Perde a bola para o Bruno Alves, né? Tem tanto Bruno nesse jogo, e eu vi apenas um toque numa câmera que a TV Cultura mostrou de frente. De lado não dá para perceber esse toque. Parece que ele meio que raspa com essa parte do braço aqui na bola em direção, né? Mas o Bruno Melo, ele reclama inclusive antes da bola tocar. Enfim, muito duvidoso, não sei se pelas câmeras do VAR deu para ter ali uma dimensão, uma exatidão, né, a respeito do lance. Enfim, bastante polêmico. Se fosse pelo lado do Goiás também, eu teria minhas dúvidas. O fato é que o juiz anulou. Por a câmera que eu vi apenas uma vez, deu a impressão que de fato bateu na mão do Bruno Alves, né? E aí ele pega e passa a bola para o Mário Sérgio, que finaliza com a perna esquerda, desvia ainda no Bruno Santos, né? E o Marcelo Rangel não consegue fazer a defesa. Então acaba levando o gol, sendo anulado com auxílio do VAR aos 34 minutos. O Goiás cai de ritmo a partir dali, né? O Paysandu que não conseguia criar, o Goiás que ficava às vezes com a posse de bola, mas não rondava com muito perigo, com intensidade ali com Palácios, com o próprio Maguinho que ficou muito sumido. A partir desse momento que leva o gol e é anulado, o Goiás abaixa demais o seu rendimento. E aí vai deixando o Paysandu ganhar mais corpo, né, e mais espaço dentro de campo. Teve um cartão amarelo também para o Bruno Santos, ali já nos minutos finais. Um chute também do Mário Sérgio aos 44 minutos, com o Bruno Santos dando também bastante espaço pelo lado direito também. Uma boa defesa do goleiro Marcelo Rangel. E acaba ali o primeiro tempo com o Goiás tendo um pouco mais de posse de bola, não tendo essa agressividade, não aproveitando as suas chances também, principalmente com o Alisson. O Maguinho até começou bem a partida, mas no geral depois acabou sumindo bastante. E o meio de campo com uma grande dificuldade, principalmente nesta rodagem de bola. O Paysandu começa desligado, erra muito, erra no jogo aéreo, mas nos minutos finais do primeiro tempo consegue equilibrar e até teve chances, né? Marcou o seu gol aos 34 minutos, também nos minutos finais uma boa defesa do goleiro Marcelo Rangel. A coisa começou a ficar um pouco mais complicada pelo lado do Goiás. Mas a gente sabia que é o seguinte, pelo que o time desempenhou nas últimas rodadas, se fizesse um segundo tempo semelhante, não precisava ser exatamente como os duelos diante o Palmeiras contra o Corinthians, o Palmeiras não, né? Pelo amor de Deus, o Palmeiras foi horroroso. O Botafogo e o Corinthians daria sim para buscar uma vitória lá no estádio Mangueirão. E foi isso que aconteceu, não com a atuação de Gala, como eu falei aqui no começo do vídeo também, o resultado foi muito melhor do que a atuação do time, e beleza, faz parte da maratona de jogos, não vou contestar isso, mas o primeiro tempo do Goiás acabou sendo bastante decepcionante.
Pro segundo tempo, o Emerson Ávila ele tem digamos, a humildade de reconhecer que errou, digamos, não que errou, mas não funcionou, né? Como eu falei, eu também faria essa escalação titular com o Bruno Santos e o Maguinho. Ele saca o Bruno Santos, que já tinha cartão amarelo, deixa o Maguinho na lateral direita e coloca o Felipe Ferreira, né? Um jogador que estava bastante escanteado, chateado ali no Goiás, enfim, conseguiu recuperar mais ou menos a sua condição física e hoje ajudou demais. O meio de campo do Goiás que não precisava de muita marcação, pelo menos foi esse o desenho dos minutos iniciais, e o Felipe ficou ali responsável pela distribuição de jogo. Inicialmente pelo lado esquerdo, depois quando o Paysandu começou a criar muitas jogadas pelo lado direito, ele acaba terminando a partida por ali e acaba até dando assistência, né, para o segundo gol. Vamos por partes. O jogo começa com o Paysandu até um pouco mais em cima do que o Goiás, teve ali uma boa recuperada de bola do Lucas Alter em um contra-ataque aos 5 minutos, uma falta também perigosa do Gênison em cima do Felipe Ferreira aos 7 minutos pelo lado esquerdo. Achei que foi uma falta para expulsão, mesmo o Felipe não tendo uma contusão ou algo nesse sentido, se ele tivesse com a perna firmada no chão, era certeza que teria, digamos, uma ruptura, enfim, até mesmo a perna dele, né, o pé, o joelho, enfim, que seja, poderia quebrar tranquilamente na entrada do Gênison. O VAR não entendeu assim, ficou ali apenas com cartão amarelo, acho que foi até ok, porém, se tivesse com a perna fixa, seria uma falta muito feia, sem dúvida alguma, uma das mais perigosas, né, que eu assisti dos jogos do Goiás nessa atual temporada. Ficou com o Felipe Ferreira por ali, o Zé Ricardo... Ele ficou no começo do jogo como um primeiro na saída de bola, o William Oliveira mais avançado. Depois isso inverteu. E aí o Goiás no meio de campo não conseguia muita coisa com os dois. O Zé Ricardo parecia muito cansado. O Emerson Ávila nem sacou ele do time e o William Oliveira, quando ele ficava um pouco mais avançado, não conseguia dar, por exemplo, uma qualidade, não chutava de longe, não aparecia no ataque. Na defesa também não é aquele cão de guarda ou algo nesse sentido. De fato, não gostei da atuação dos meias do Goiás, exceto pelo Felipe Ferreira, que conseguiu dar uma dinâmica diferenciada. Aos 9 minutos já teve a primeira boa jogada do Goiás, com o passe do próprio Felipe, ele abre para o Palácios, tenta ali uma arrancada pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação e faz o cruzamento em direção ao Alisson, né? A zaga tira, o Matheus Peixoto pega a bola de frente à grande área e sofre o pênalti cometido pelo Nailo. O juiz foi bem, ele marcou bem as faltas, né? Próximo de cada um dos lances, anotou ali o pênalti. O terceiro do Matheus Peixoto sofrido com a camisa do Goiás em 11 atuações até aqui, né? O Goiás que dificilmente tem pênaltis, geralmente o Matheus Peixoto conseguiram cavar muito bem. E de fato foi sim puxado pelo zagueirão do Paysandu naquela bola. Aos 11 minutos, o Peixoto bate o pênalti, erra uma belíssima defesa também do goleiro, deixa eu pegar aqui o nome do goleiro do Paysandu, o Gabriel Bernardi, né, jovem, ex-atlético goianiense também, faz uma belíssima defesa, mas na sobra o Maguinho com a calma extraordinária, né, domina de peito, chuta de primeira, caramba, velho, que partida fez um Maguinho e que sequência absurda, né? O cara faz gol em decisão na semifinal também da própria Copa Verde diante do Cuiabá, faz gol contra o Botafogo na última rodada, agora também tem novamente o seu gol nesse duelo contra o Paysandu e numa calma, numa frieza, um domínio, um chute, né, cruzado, sem chances dele de defesa para o goleirão Bernardi, o Gabriel Bernardi, né? Enfim, fazendo 1-0 para o Goiás e dando um alívio, uma tranquilidade naquele momento. Depois disso, dá para dizer que a partida foi até que controlada por determinado momento, mas depois nos minutos finais, principalmente a partir dos 30 minutos, o Paysandu começa a ter um pouco mais de chances. O Goiás começa a ficar rodando ali a bola, perde também um lance perigoso do Bruno Melo também numa saída aos 20 minutos. O Lucas Alter consegue, o próprio Bruno Melo, né, melhor dizendo, consegue travar e consertar a bobeira. Mas ficou aquele joguinho também meio sem graça, sem tanta ofensividade. O Goiás tentava abrir pelo lado esquerdo, estava junto ali o Palácios, né? Aí o Alisson foi pro lado direito também, não conseguiu aquela jogada de velocidade, de drible para cima da marcação. Com um joguinho muito morno, muito sem graça também. O Hugo, quando tinha que cobrar um escanteio, ou até mesmo um lançamento, um cruzamento, não conseguia dar aquela qualidade, por exemplo, né? Que o Goiás está acostumado por ali com o Sander e até mesmo o Vinícius, né? Tão criticado pela torcida, hoje fez uma falta tremenda, né, nesse duelo lá em Belém. Aos 22 minutos o Alisson tenta um chute com a perna esquerda, o goleiro pega muito bem também e manda para fora. A única oportunidade com o Alisson na segunda etapa. Aos 24 minutos também teve um chute do Bruno Melo no escanteio. O Goiás até tenta uma pressão, mas sem conseguir finalizar livre, né, com o goleiro. Não teve tanta oportunidade assim. Enfim, o Alisson tentou uma finalização, o Bruno Melo também tentava ali uma outra sobra, mas sem ter aquele lance claro, né, cara a cara, por exemplo, com o goleiro. Começou as mudanças no Goiás, teve também uma jogada com o Alisson, né? Uma tabela rápida com o Hugo e o Palácios acaba sofrendo uma falta perigosa ali em meados dos 27 minutos. O Felipe Ferreira também conseguiu uma boa arrancada
com um passe do Maguinho ficando cara a cara com o goleiro também, né? Ali pelo lado direito do campo, o Maguinho aparecendo de novo à frente, isso aos 21 minutos, esqueci desse lance, né? Teve esse lance do Maguinho e teve também aos 27 uma boa pedalada do Alisson quando ele voltou para o lado esquerdo. Já aos 27 minutos, o Palácios bate a falta e o goleiro manda para escanteio. Então, quando o Palácios voltou para o lado esquerdo, para o lado direito e o Alisson pelo lado esquerdo, até que o Goiás conseguiu criar uma outra oportunidade. Entrou o Diego Gonçalves, saiu o Palácios, né? Essa substituição aos 29 minutos. O Goiás tentava ficar ali com a posse de bola, errava uma outra saída. O Marcelo Rangel também até que conseguiu fazer uma boa defesa. O Lucas Alter com o Bruno Melo. O Bruno Melo até que errou algumas saídas. O Lucas Alter conseguia bastante recuperar as bolas e o Bruno Melo também no jogo aéreo. A zaga do Goiás, mesmo tendo um ou outro vacilo, conseguia consertar muito bem, ter uma recuperação muito forte e também no jogo aéreo afastando para longe. Aos 35 minutos, né, um lance perigoso do Paysandu, um escanteio no primeiro pau, o Maguinho perde de cabeça, sobra quase livre ali dentro do gol, o Hugo não consegue completar, passa na cara realmente do gol, o Goiás quase levando o empate naquele momento. Teve um chute de fora da área também nesse período, um dos lances mais perigosos do Paysandu, ali meados dos 34, 36 minutos, com alguma pressão dos donos da casa, que não conseguia ter a pontaria certa, né? Chutava várias bolas de fora da área, porém sem exigir grande defesa do goleiro Marcelo Rangel. Um momento delicado, a zaga do Goiás meio que, mesmo sendo segura nesse jogo aéreo, parecia que ficava meio que sozinho. O Zé Ricardo já baixando muito a intensidade, o Hugo também na lateral esquerda novamente, né, não conseguiu contribuir tanto assim. Aos 36 entrou o Wendel, jovem garoto na vaga do Alisson, e também o Felipe Costa, que marcou o segundo gol, né, no lugar do Matheus Peixoto. O Paysandu até pediu um pênalti no lance do empurrão. Acho que o Lucas Alter também foi até imprudente naquele momento, né, ali já próximo dos 40 minutos. Ele, de fato, empurra o jogador para afastar. Não acho que foi suficiente, porém acredito também que não existe a necessidade do Lucas Alter fazer aquilo já com a bola em andamento, né, um pouquinho antes, se não estiver enganado, da cobrança de escanteio. Talvez pegando um juiz mais rigoroso, principalmente, por exemplo, na Sul-Americana, pode ser que marque esse tipo de pênalti. Aos 41 minutos também teve uma jogada do Goiás pelo lado direito, né, do Paysandu, melhor dizendo, sempre em cima ali do Maguinho, né, na lateral direito. O Felipe até tentava fazer uma cobertura, mas o meio já estava bastante cansado. A zaga fura, um lance feio demais da conta. Naquele momento eu estava bastante receoso que o Goiás poderia levar o empate. E sair no gol, né? Pra você ver o que é o futebol. Aos 43 minutos, o Hugo faz um bom cruzamento ali pelo lado esquerdo, a zaga rebate e o Felipe Ferreira pega a sobra chutando de primeira, né? O Hugo fez o cruzamento no escanteio. O Felipe Ferreira batendo de primeira na bola, o Felipe Costa só desviando, né? Muito esperto, muito inteligente naquele lance e marcando o seu, acho que o quarto gol do Felipe Costa, enfim, vou até confirmar depois, terceiro ou quarto gol dele nesta Copa Verde e dando maior tranquilidade no placar, né? Depois ainda entrou o Hugo, o Sander, né? No lugar do Hugo, o Felipe Costa voltou, deu carrinho, recuperou algumas bolas, teve até o gol perdido, né? Do Wendel também, quase que eu esqueci aqui, aos 46 minutos, o Felipe recupera a bola, lança o Diego Gonçalves, ele vai muito bem no lance, o Diego Gonçalves bate de primeira e o Wendel também batendo de primeira, né? Um lance difícil, mas poderia ter feito o gol, ele pegou de chapa e acabou errando. O jovem de 19 anos tentou, foi pra cima, enfim, faz parte. Teve também uma jogada boa do Roger, né? Uma canetaça do jovem atacante do Paysandu ali em cima do Sander, aos 48 minutos, de novo a bola passando na frente da grande área. Então o jogo com o Goiás deu sim muita sorte. O Dalberto também pega a bola na sobra e manda por cima. O Goiás, se levasse tranquilamente um ou dois gols, porque até teve o gol anulado do Paysandu no primeiro tempo, não seria nenhum absurdo. Então aí a gente tem que fazer essa ponderação também. O time não foi brilhante, fez o suficiente para garantir essa vitória, que é assim, muito importante. O Goiás precisa voltar a ser campeão. Já não ganha um título há 5 anos, tem essa possibilidade também da premiação geral, né, dessa Copa Verde de R$500 mil nessa atual temporada, então é sim uma quantia relevante, 200 mil, né, caso o Goiás conquiste o título já no próximo dia 31 de maio, então é sim um resultado importante e dá um grande primeiro passo para isso. É óbvio que não tem jogo ganho, daqui até lá também é muito tempo, né, até o final do mês de maio o Goiás vai jogar uma cacetada de jogos ainda, então não tem como falar que tá tudo ganho, que tá garantido, coloca os jogadores reserva, ou a base ou algo nesse sentido, mas precisa, digamos, ficar atento para o desempenho de hoje não virar um padrão. Não vou chegar aqui e falar, meu Deus, tá tudo acabado, porque o Goiás jogou muito bem nos jogos contra o Botafogo, Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense, na Sul-Americana também em geral, mas hoje o desempenho caiu, ficou semelhante, por exemplo, às partidas do Campeonato Goiano. Mesmo assim, o resultado veio. Tomara que agora, já no próximo final de semana também, né, no sabadão contra o Bahia, volte aquela regularidade de atuações do Goiás, com mais posse de bola, tendo um pouco mais de precisão ali, principalmente com os dois laterais, e que o meio de campo seja um pouco mais agressivo.
ou com o retorno do Dieguinho, o Morelli a gente ainda não tem essa previsão, mas enfim, há algumas ressalvas já de outras partidas também ficando no jogo de hoje. Como eu falei, se o Goiás tivesse empatado, eu faria essas críticas. Então, não serei, digamos, covarde aqui em não falar os erros que eu vi da equipe hoje, uma falta, digamos, de estar ligado, porque é uma final, o torcedor quer ser campeão, mesmo sendo uma competição, digamos, que não é o Campeonato Brasileiro, não é a Copa do Brasil, não é a Sul-Americana, mas é um título importante para o Goiás que não vê um troféu há 5 temporadas. O torcedor queria ver um grande futebol. Beleza, não foi suficiente, o resultado foi sim muito bom, 2-0, colocando, digamos, uma mão na taça, o jogo da ida foi com vitória, acho que dá pra gente, digamos, preparar para ser campeão no próximo dia 31 de maio, mas não tem nada garantido, até lá é muitos jogos, não dá para o Goiás pensar, por exemplo, em poupar vários jogadores. Se fosse um time totalmente reserva hoje e tivesse essa atuação, eu compreenderia 100%, mas com vários titulares, né, enfim, ficou ali uma decepçãozinha, mas pelo menos o resultado veio, como voltei a dizer. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, a respeito dessa partida. Essa maratona de jogos também é normal, essa oscilação de jogadores, mas o melhor de tudo é vendo, por exemplo, o Maguinho 100% consolidado, sendo decisivo, o Felipe Ferreira também voltando bem, o Felipe Costa, que fez o gol, entrou muito bem também no segundo tempo, enfim, surgindo outras oportunidades dentro do elenco, isso que é bacana também por conta da maratona, uns entram, outros saem, enfim, tomara que o Goiás ganhe força, né, com essa vitória também e seguindo para essa sequência na temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso canal de cortes e também o nosso Instagram para você conferir um pouco mais, né, dessa vitória por 2-0. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!